Olá, mais uma vez, boa semana, bom início de semana para todos nós, né? Começando com todo vigor, com toda a força, com toda a disposição e sabendo que quando nós pensamos em coisas positivas, elas acontecem. Então, vamos lá, vamos ter esperança, vamos acreditar que os dias melhores, eles virão e virão para trazer aí novidades para você. Vejam só, ainda estamos na Semana da Pátria, claro, né? Semana passada eu falei com vocês sobre a pátria amada, Brasil, nosso país, tão bonito, tão cheio de aí coisas para nós vivermos, coisas para nós assim ficarmos entusiasmados com tantas belezas, né? Assim. E hoje nós vamos falar sobre a questão das placas tectônicas, né? Um assunto que às vezes tem alguns que têm uma certa dificuldade de entender, mas a gente vai entender porque vocês são inteligentes, vocês são esforçados, né? Inteligente, todos nós somos, mas esforçados são aqueles que se esforçam e alcançam os lugares mais altos. Vejam só. Lembrando que também na aula passada, nós falamos sobre a crosta terrestre, o manto, o núcleo da Terra, né? Essas divisões que tem o nosso planeta. E hoje, falando sobre as placas tectônicas, vejam só, em 1913, um cientista chamado Alfred Wegener, que é alemão, ele descobriu uma teoria da deriva, né? Continental, que afirma que há milhões de anos as massas da Terra formavam um único supercontinente, que era o Pangeia, né? Há milhões de anos atrás, nos diz 200 milhões de anos atrás. As massas da Terra formavam esse supercontinente e essa teoria foi confirmada por sua sucessora, a chamada teoria das placas tectônicas. Estão entendendo aí? Muito bem, eu gosto de ver assim, pessoas que compreendem as explicações e mergulham aí nos conhecimentos. E vejam só, as principais placas tectônicas do nosso planeta são 14, são as principais. Então, o planeta, com as 14 placas tectônicas, tem como exemplo as placas principais, que são a sul-americana, olha aqui, da América, né? Depois nós temos a placa do Pacífico e a placa australiana. A australiana vem de Austrália, né? Lá no continente australiano. Olha aqui, a placa australiana e a placa do Pacífico, tá certo? Que fica no Oceano Pacífico, fica no mar, lá dentro do mar. Então vejam só, os tipos de placas são chamados de placas oceânicas, que são as que se encontram dentro do oceano. Depois tem as placas continentais, situa-se sobre os continentes, e também tem as placas oceânicas e continentais, que são aquelas que se localizam no continente, nas terras imersas, e as que ficam fora do continente, tá certo? Então, por que as placas tectônicas movimentam-se? Por que é que elas se movimentam? É assim? Os movimentos realizados pelas placas tectônicas ocorrem em virtude das altas temperaturas existentes no interior da Terra. Lembra que eu falei do magma que fica no manto, né, que está abaixo da crosta? Então, este magma, ele aquece as placas tectônicas que estão acima, e aí elas se movimentam, gerando abalos sísmicos, tremores, erupções vulcânicas, formação de montanhas, né? Essa é as funções que as placas tectônicas exercem nos seus movimentos, tá certo? Então, o movimento das placas tectônicas o movimento das placas tectônicas é lenta,
continua e ocorre no limite entre elas. Esse deslocamento leva bastante tempo e é responsável por diversas transformações e fenômenos que ocorrem na crosta terrestre, aqui onde a gente vive, né? Assim como a formação de montanhas, os vulcões, os terremotos e as aglutinações ou separações de continentes. Vocês sabiam que futuramente a África lá, ela pode se unir lá à Ásia, né? Tá se separando só que de forma bem lenta, tá certo? Então, os movimentos das placas tectônicas podem ser laterais, vão memorizando aí, laterais, de afastamento e de colisão. Vamos lá explicar. O que é um limite? Primeiro, vamos lá. O limite divergente, no movimento divergente, as placas afastam-se umas das outras, formando fendas e rachaduras na crosta terrestre. Esse é o limite divergente, tá certo? As placas, elas se divergem, se afastam uma das outras, tá certo? Depois tem o limite convergente. No movimento convergente, as placas aproximam-se, chocam-se umas com as outras. Pá, bateu! E aí causa os grandes abalos e grandes destruições no nosso planeta. Eu estou sempre mostrando, aí no vídeo vocês vão ver as imagens que eu vou mostrar dessas ações das placas tectônicas para vocês memorizarem melhor. Bacana? Então, quando o movimento convergente ocorre entre uma placa oceânica e uma placa continental, a primeira retorna ao manto, enquanto a segunda enruga-se, formando dobras, né? Então, bateu, uma sobe e uma desce. Lá, o último limite, que é o transformante, as placas deslizam umas em relação à outra, uma em cima da outra, provocando rachaduras na região do contato entre as placas. Deu para entender? Deu, é isso aí. Dúvidas? Assiste a aula de novo, que aí vocês vão entendendo, olhando as imagens aí que eu vou postando no vídeo, né? Vocês vão vendo e vão analisando aí como é esses movimentos das placas tectônicas. Vamos lá para o nosso exercício da semana? Exercícios bem fáceis. Vocês respondem aí, ó, de olhos fechados. Vejam só, a primeira questão. As placas tectônicas, quando se chocam, provocam um vento forte, uma tempestade ou um grande tremor. 2. Cita exemplos de placas tectônicas. 3. Quando as placas tectônicas se chocam, pode formar montanhas, verdadeiro ou falso, né? E você vai dar as opções. E 4. Faça um comentário sobre a bandeira do Brasil, Semana da Pátria. E a última questão, comente sobre esta aula. Faça um comentário aí, o que você entendeu ou não, bacana? Então, uma boa semana para todos!